Tantum ego sacramentum vene. E como eu havia anunciado, hoje então nós vamos refletir um pouco sobre o ano de São José. Aqui eu tenho um documento, uma carta apostólica do Papa Francisco, intitulada Patris Corde. Com essa carta apostólica, o Papa nos apresenta uma grande reflexão sobre São José. E por que o Papa convocou esse ano de São José? Porque no ano de 1870, no dia 8 de dezembro, o Beato Pio IX declarou São José padroeiro universal da Igreja. Ou seja, colocou a Igreja inteira sob a proteção de São José. Porque ele cuidou muito bem do Filho de Deus, cuidou muito bem de Maria, cuidou muito bem da família que Deus deu para ele. Então, o Papa, naquele momento, quis também confiar à proteção de São José todo o caminhar da Igreja. Então, para comemorar os 150 anos dessa proclamação, o Papa Francisco, então, publicou essa carta apostólica, fazendo uma grande reflexão sobre São José, que nós vamos agora olhar mais ou menos. E o texto do Papa começa assim. Bom, o título é Patris Corde. Eu já disse para vocês algumas vezes que os documentos normalmente começam com uma expressão latina que indica justamente o início do documento. Patris Corde. O documento começa: com coração de pai, assim José amou a Jesus, designados nos 4 evangelhos como o filho de José. O filho de José. Sabemos que é filho adotivo, porque Jesus é filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e assumiu a condição humana da Virgem Maria. Diz o Papa, sabemos que era um humilde carpinteiro, falando de São José, esposo de Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na lei e por meio de 4 sonhos. Então, os evangelhos falam muito pouco de São José. Fala que ele era um homem justo. E mostra São José profundamente obediente à vontade de Deus. Quando não entende muito bem a vontade de Deus, como foi no caso da gravidez de Maria, Deus vem em seu socorro. E o mesmo anúncio que Deus fez para Maria, também fez para São José. Não temas, José, receber Maria em tua casa como tua esposa, porque o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. E aí vemos São José obediente. Recebeu Maria como sua esposa e aceitou viver, cumprir a missão que Deus estava confiando a ele, homem justo, homem fiel a Deus, na história da nossa salvação. Então o Papa Francisco, devotíssimo de São José, então ele nos diz, ao completar esses 150 anos da sua declaração como patrono universal da Igreja, feita pelo Beato Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1870, gostaria de deixar, como disse Jesus, a boca falar daquilo que o coração transborda. Olha que bonito. O Papa aplica a si a palavra de Jesus, ele vai deixar a boca dele falar daquilo que transborda no seu coração a respeito de São José. Para quê? Para partilhar convosco, diz o Papa, algumas reflexões pessoais. Algumas reflexões pessoais sobre essa figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Uma figura tão próxima da condição humana de cada um de nós. É muito importante
a gente tomar sempre consciência da proximidade do santo na nossa vida. Foi um de nós que viveu de forma extraordinária o projeto de Deus. Como é bom a gente perceber Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, a esposa de José. Ela é uma de nós, que percorreu e avançou um caminho de peregrinação na fé. Viveu plenamente o projeto que Deus tinha para ela. Colaborou totalmente com o plano salvador de Deus. Mas era uma de nós, igual a gente, de carne e osso. Então é muito bom a gente sentir essa proximidade de Maria, dos santos, sobretudo a proximidade de Jesus, que assumiu a nossa condição humana, para ter o nosso caminho que nos leva ao Pai. E aí o Papa Francisco, então, escolhe 7 elementos para nos falar de São José. O primeiro tem o título seguinte: Um amado Pai. Então, o Papa Francisco contempla São José como um amado Pai. Ele diz: a grandeza de São José consiste no fato de ele ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente a serviço do plano da salvação. É a grandeza de São José. Colocou-se inteiramente a serviço do plano da salvação. São Paulo VI, diz Francisco, faz notar que a sua autoridade se exprimiu concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora. Veja como os sumo pontífices, os papas, têm assim uma visão bonita de São José e ajuda a Igreja inteira a viver plenamente isso. Por esse papel na história da salvação, São José é um pai que sempre foi amado pelo povo. Como prova disso, o fato de numerosas igrejas no mundo terem sido dedicadas a ele. Eu tive a graça de ser batizado na igreja de São José. Igreja Matriz de São José, lá em São José dos Campos, há uns bons anos atrás. Muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo. E o Papa lembra a importância de ir ao encontro desse amado Pai. E aí o Papa lembra um fato bíblico lá no livro do Gênesis, quando José, filho de Jacó, foi vendido para o Egito, e no Egito ele foi muito abençoado, ganhou as graças do rei e se tornou assim um governante. E quando chegou a fome na terra da sua família, eles foram lá e encontraram José. Encontramos isso lá no livro do Gênesis. Mas a expressão usada lá no Egito, quando alguém pedia alguma coisa para a sociedade, se dizia: ide a José e fazei o que ele vos disser. Era o José, filho de Jacó. E o Papa usa essa expressão para dizer que nós também podemos ir a São José e fazer o que ele nos disse. Ele disse pouca coisa, ele disse com a vida. José, o homem justo, ou seja, o homem fiel ao projeto de Deus. Depois, o Papa Francisco contempla São José com a seguinte expressão: Pai na ternura. É o segundo ponto. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens, como lembra São Lucas. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Ele era para Jesus como o pai que ergue uma criança ao rosto, inclinava-se para ele a fim de alimentá-lo. É aquilo que Deus fala pelo profeta Oséias, lá no capítulo 11, para falar do carinho, da ternura de Deus para com o seu povo.
E aí o Papa vem dizer para nós: Jesus viu a ternura de Deus em José. Por isso ele contempla São José como pai na ternura. Como um pai que se compadece dos filhos, assim se compadece o Senhor dos que o temem. Com certeza, São José escutou ressoar na sinagoga, durante a oração dos Salmos, que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos, e sua compaixão se estende a todas as suas criaturas. E José traduzia, vamos dizer assim, essas qualidades de Deus no seu relacionamento com Jesus, com Maria, com as pessoas do seu tempo. Por isso, é possível ver em São José, pai da ternura. Depois, o Papa olha para São José, contempla São José, pai na obediência. De forma análoga à obra de Deus com Maria, eu lembrava no começo, eu dizia, da mesma forma que Deus mandou o mensageiro para Maria, para dizer a ela que ela ia conceber um filho, seria Jesus, filho do Deus Altíssimo, assim também, em sonho, o anjo revelou a José. Então, de forma análoga à obra de Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José o seu desígnio por meio de sonhos, que na Bíblia, assim como em todos os povos antigos, era considerado um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. José sente uma imensa angústia com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide despedi-la secretamente. No primeiro sonho, o anjo o ajuda a resolver o seu grave problema. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. E a sua resposta de José foi imediata. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Com obediência, superou o seu drama e salvou Maria. No segundo sonho, o anjo dá esta ordem a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes quer matar o menino. E São José, obediente, levantou-se de noite com o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. No Egito, com confiança e paciência, José esperou o anjo avisar novamente para voltar para o seu país. E assim foi. Durante a viagem de regresso, quando, porém, soube que na Judéia reinava Arquelau, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a Galiléia, para Nazaré, para também se cumprir a Escritura que diz que Jesus é o Nazareno. Depois, o Papa Francisco contempla São José como pai no acolhimento. Pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração o faz subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. Na nossa vida, muitas vezes acontecem coisas cujo significado não entendemos. São José não estava entendendo algumas coisas. Também na nossa vida isso acontece. E a nossa primeira reação, frequentemente, é a desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar aos acontecimentos, para perceber o que Deus está falando a ele através daquele acontecimento. E descobrindo aquilo que Deus lhe pede, se empenha em realizar aquilo que Deus lhe pede. Acolhe, portanto, o projeto de Deus. Acolhe a vontade de Deus. Não decepciona Deus. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho a ser explicado, mas um caminho para ser acolhido. E seguindo esse caminho de São José,
de fidelidade a Deus, de justiça, de obediência, de ternura, com certeza chegaremos cada vez mais perto de Deus. José não é um homem resignado passivamente. Alguém pode pensar que ele foi assim, resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é o modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza, dom do Espírito Santo que nos foi dado. Depois, o Papa olha para São José, contempla São José como pai com coragem criativa. Não é qualquer coragem. Pai com coragem criativa. Se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo, até mesmo ao que não escolhemos em nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, diz o Papa, a coragem criativa. Coragem criativa. Com efeito, essa coragem, diz o Papa, aparece sobretudo quando se encontram dificuldades. É nas dificuldades que a nossa coragem criativa se manifesta e atua. Às vezes são precisamente as dificuldades que fazem aparecer em cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, nos perguntamos por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. E a resposta é: porque Deus intervém por meio de acontecimento e pessoas. Deus poderia agir de outra forma, mas Ele quis e quer intervir, agir por meio de acontecimentos e pessoas. José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. Cuida da esposa Maria e de Jesus, o Filho bendito de Deus. O Evangelho não dá informações relativas ao tempo que Maria, José e o menino Jesus permaneceram no Egito, mas certamente tiveram de comer, encontrar uma casa e um emprego. Não é preciso muita imaginação para preencher o silêncio do Evangelho a respeito disso. A Sagrada Família teve de enfrentar problemas concretos, como todas as famílias, como muitos dos nossos irmãos migrantes que hoje ainda arriscam a vida pressionadas pelas desventuras e pela fome. Nesse sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para todos os que se veem obrigados a deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. O Papa contempla São José como pai trabalhador. Diz o Papa, um aspecto que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social Rerum Novarum de 13, é a sua relação com o trabalho. Uma característica própria de São José. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. O trabalho se torna participação na própria obra salvadora, salvação, oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as a serviço da sociedade e da comunhão. A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se, em certa medida, criadora do mundo que a rodeia. Por fim, o Papa contempla São José como pai na sombra. Pai na sombra. É o sétimo título.
O escritor polonês Jan, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance, diz o Papa. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de São José, que é, para Jesus, a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue seus passos, jamais se afastando dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel no deserto: viste que o Senhor vosso Deus vos carregou como quem carrega seu filho por todo o caminho que fizer chegar até aqui. O Papa afirma: não se nasce pai. Não se nasce pai. Torna-se pai. E não se torna pai apenas porque colocou um filho no mundo, mas porque cuida responsavelmente dele. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Continua atual a advertência dirigida a por São Paulo aos Coríntios. Mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. E aí o Papa vem lembrar que cada sacerdote, cada bispo deveria acrescentar como o apóstolo: fui eu que, por meio do Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ser pai significa introduzir o filho na vida, na experiência da vida, na realidade. Não significa segurar, prender ou subjugar o filho, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do título de pai, colocou também o título de castíssimo. O pai castíssimo de Jesus. Encontramos essa expressão. E aqui o Papa faz uma bela explicação para nós. Ele diz: não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiro quando é casto. O amor que quer possuir acaba por se tornar perigoso. Por quê? Prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre, inclusive para errar e para se opor a Deus. Deus poderia ter feito a gente sem a capacidade de errar e de se opor a Ele, mas não. Nos criou livre. Nos criou livre, plenamente livre. A felicidade de São José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si. A pessoa humana só se realiza plenamente quando compreende que deve fazer de si um dom para o outro. Isso é para todo mundo. Não é para bispo, padre, diácono, religioso, religiosa, consagrados. A pessoa humana só se realiza quando faz de si um dom para o outro. E quando isso não acontece, mesmo numa vocação especial, específica, não se realiza. Aí o Papa faz um alerta. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal, não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Infelicidade, tristeza e frustração. É isso que acontece quando a gente não entende a própria vida como um dom de si ao outro. E o Papa termina a sua carta afirmando: o objetivo dessa carta apostólica é aumentar o amor por esse grande santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo. Pois bem, o ano de São José começou então
no dia 8 de dezembro de 2020 e vai até o dia 8 de dezembro de 2021, para enriquecer a vivência espiritual dos fiéis. A Mãe Igreja concede indulgências plenárias para os fiéis nesse ano de São José. E então, lembro aqui as condições para a indulgência plenária no ano de São José. Diz o texto da Penitenciaria Apostólica o seguinte: concede-se a indulgência plenária nas condições habituais. Quais são as condições habituais para receber a indulgência? Confissão sacramental, comunhão eucarística e oração segundo as intenções do Santo Padre. Então, são 3 elementos: confissão sacramental, comunhão eucarística, oração na intenção do Santo Padre. E, é claro, concede aqui aos fiéis, realizando esses atos, que com ânimo desprendido de qualquer pecado, participarem do ano de São José nas ocasiões e com modalidades indicadas por essa penitenciaria apostólica. E ela apresenta 5 modalidades. E repasso agora para você. São José, autêntico homem de fé, nos convida a redescobrir a relação filial com o Pai, a renovar a fidelidade na oração, a colocar-se à escuta e corresponder com profundo discernimento à vontade de Deus. Então, São José é modelo disso para nós. Então, concede-se indulgência plenária a quem? Aos que meditarem por ao menos 30 minutos a oração do Pai Nosso. Olha, você pode fazer isso todo dia se quiser. Todo dia. Meditar por 30 minutos a oração do Pai Nosso. Ou então, que participe de um retiro espiritual de ao menos um dia que inclua uma meditação sobre São José. Então, se você vai participar de um dia de retiro, nesse retiro tem uma meditação sobre São José, você pode receber indulgência plenária. Segundo, o Evangelho atribui a São José o título de homem justo. É assim que o Evangelho define José. Ele é guardião do segredo íntimo que está exatamente no fundo do coração e da alma, depositário do mistério de Deus. A virtude da justiça, praticada de maneira exemplar por José, foi a plena adesão à lei divina, que é a lei da misericórdia. A lei divina que é a lei da misericórdia. Porque é exatamente a misericórdia de Deus que leva ao cumprimento da verdadeira justiça. Aí vem, então, uma outra modalidade para você receber a indulgência plenária. Portanto, aqueles que, sob o exemplo de São José, cumprirem uma obra de misericórdia corporal ou espiritual, lembram-se, há pouco tempo celebramos o Jubileu da Misericórdia, o Ano Santo da Misericórdia, em que o Papa nos convidou a nos debruçarmos sobre as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. Então, aqueles que, sob o exemplo de São José, cumprirem uma obra de misericórdia corporal ou espiritual, poderão igualmente alcançar o dom da indulgência plenária. Terceiro, o principal aspecto da vocação de São José foi o de ser guardião da Sagrada Família de Nazaré, o esposo da bem-aventurada Virgem Maria e pai legal de Jesus. Diante disso, também concede-se indulgência plenária para quem? Para a recitação do rosário em família e entre os noivos. São coisas simples que todo mundo pode fazer. Dentro daquelas condições, pode alcançar a indulgência plenária do ano de São José pela recitação do rosário em família e também entre os noivos. Quarto ponto, o servo de Deus Pio XII, em 1º de maio de 1955, instituiu a festa de São José Operário. Então, olhando para São José como São José Operário. Poderá, portanto, alcançar indulgência plenária todo aquele que confiar cotidianamente a própria atividade à proteção de São José. Confiar o seu trabalho
a São José. Você pode dar indulgência com isso. E todo fiel que invocar com orações a intercessão do operário de Nazaré, a fim de que quem estiver em busca de trabalho possa encontrar uma ocupação e o trabalho de todos seja mais digno. Portanto, 2 meios pelo trabalho que você pode ganhar indulgência. Invocar a São José para o seu trabalho profissional ou rezar a São José para que todos tenham trabalho suficiente. Por fim, o último elemento, a fuga da Sagrada Família para o Egito mostra-nos que Deus está lá onde o homem está em perigo, lá onde o homem sofre, lá onde ele foge, onde experimenta a rejeição e o abandono. Concede-se indulgência plenária aos fiéis que recitarem as ladainhas de São José, ou qualquer outra oração a São José, própria das tradições litúrgicas, em favor da igreja perseguida, a dintra e a destra, a igreja perseguida, dentro e fora, e para o alívio de todos os cristãos que padecem toda forma de perseguição. Portanto, rezar a ladainha de São José, ou outra oração a São José, em favor da igreja perseguida, em favor de todos aqueles que são perseguidos por causa da fé. Então, 5 modalidades para se lucrar a indulgência do Ano Santo de São José. Mas não para aí. Para reafirmar a universalidade do patrocínio de São José sobre a igreja, em acréscimo às supramencionadas ocasiões, a Penitenciaria Apostólica concede indulgência plenária aos fiéis que recitarem qualquer oração legitimamente aprovada ou ato de piedade em honra de São José, especialmente nos dias 19 de março, que é a solenidade de São José, e 1º de maio, festa de São José Operário. Mas não só nesses 2 dias. Também no dia 19 de cada mês e toda a quarta-feira, porque a devoção de São José passa pelo dia 19, a devoção de São José passa pela quarta-feira. É uma prática usual na igreja. Então, são oportunidades também de receber a indulgência plenária do Ano Santo de São José, além das 5 modalidades que apresentei. Muito bem. Quando no ano passado saiu esse documento, foi proclamado o Ano de São José e foi publicada essa carta apostólica Patris Corde, eu pedi para alguns dos nossos seminaristas que são talentosos para a música, para que compusessem um hino a São José a partir desta carta do Papa. E eles, muito solicitamente, atenderam o nosso pedido, compuseram um hino, nós vamos apresentar logo mais. Mas antes de apresentar o hino, eu termino essa reflexão com a oração que o Papa colocou no final dessa carta. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. E agora então com vocês o hino a São José, partindo desta carta apostólica do Papa Francisco. Valei-nos São José, cuidai de nossa fé. Valei-nos São José, cuidai de nossa fé. És um Pai muito amado,
a ti recorremos confiantes, pois em teu amor constante amparaste Emanuel. Mostras divina ternura, ternura que abraça a fraqueza, pois nela o Deus das surpresas se encarna e nos abre os céus. Valei-nos, São José, cuidai de nossa fé. Valei-nos, São José, cuidai de nossa fé. És Pai na obediência, sonhando tu encontras o anjo, desperto observas teu plano, a Jesus dás tal lição, dás também acolhimento ao menino e a Maria, por quem zelas noite e dia, assumindo a encarnação. Valei-nos, São José, cuidai de nossa fé. Valei-nos, São José, cuidai de nossa fé. Tua coragem é criativa, teus braços dão colo e abrigo aos braços que foram estendidos na cruz para nos libertar. E com o suor do trabalho és quem oferece sustento àquele que é nosso alimento e que ensina o pão partilhar. Valei-nos, São José, cuidai de nossa fé. Valei-nos, São José, cuidai de nossa fé. Do Pai eterno és a sombra, aquele que é luz do mundo, sem afastar-se um segundo. Tu proteges quem te guia e com coração de Pai amaste o Cristo Senhor. Agora és também protetor da igreja que te suplica. Valei-nos, São José, cuidai de nossa fé. Valei-nos, São José, cuidai de nossa fé. Aproveito esse momento para publicamente dizer muito obrigado, João Vitor, muito obrigado, Leonardo, muito obrigado, Christian, por nos apresentar essa riqueza e é esse hino a São José que está aprovado para ser usado nas nossas comunidades. Et anticum